Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Março chegou, 1º de março. Vou fazer o nosso devocional bem rapidinho, que estou muito atrasada. Tenho 7 minutos apenas. Todos estão acordados. Come, meu amor. Então serei frequentemente interrompida. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. João, capítulo 3, versículo de 9 a 11. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma semana que está se encerrando, Senhor, por mais uma sexta. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso despertar. Abençoa a nossa leitura, Senhor, e que a sua palavra fale diretamente ao nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. O quê? O que tem? Bateu a cabeça? Não tem nada. Vem aqui pra dar um beijo, vem. Não, um beijo na cabeça. Cadê o pão? Vai lá pegar o pão. Vai lá pegar o pão. Mamãe tá fazendo aqui, filho. Não tem TT agora. Não, você já acabou de tomar TT. Pede um iogurte pro Noinha, vai. Vai lá pedir um iogurte pro Noinha, vai. Fala, Noinha, pega um iogurte pra mim. Meu Deus. Nicodemos era um mestre da lei judaica, mas ainda assim não conseguia compreender o básico e, ao mesmo tempo, o mais profundo. Mas seu encontro com Jesus foi transformador. Não. Cada pessoa que o Senhor puser diante de você nunca deve sair da mesma forma que chegou, pois será nutrida pelo amor de Deus por seu intermédio. Jesus é real e profundo, e assim como foi com Nicodemos, ele está disponível e disposto a lhe revelar o sentido da vida. Cabe a você buscá-lo e fazer as perguntas certas. As boas novas do rei... Ai, gente, não vai... Deixa eu arrumar o celular aqui. Ai, Benjamin, tem hora que você me irrita. Você já mamou, cara. Esqueço que eu estou ao vivo. Cada pessoa que o Senhor puser diante de você nunca deve sair da mesma forma que chegou, pois será nutrida pelo amor de Deus por seu intermédio. Jesus é real e profundo. E assim como foi com Nicodemos, ele está disponível e disposto a lhe revelar o sentido da sua vida. Cabe a você buscá-lo e fazer a ele as perguntas certas. As boas novas do reino de Deus só chegam até nós porque Jesus dedicou seu tempo a seus discípulos. Estes, por sua vez, dedicaram tempo em propagar o reino, e assim, ao longo da história, essas boas novas chegaram até nós. Meu filho tem demonstrado interesse em ser pastor, assim como eu. Dizer que nunca sonhei com isso seria omitir a verdade, mas nunca o forcei. Pelo contrário, sempre o deixei livre, mas sempre o aconselhei a cumprir o seu chamado. Pergunto, você tem cumprido o seu chamado aqui na Terra? Todas as pessoas têm um chamado a cumprir. Entenda que não estamos aqui apenas para ocupar espaço e usufruir dos recursos que precisamos e deixar um legado para as próximas gerações. E isso só será possível se cumprirmos os propósitos por meio dos quais Deus nos chamou. Comprometa-se com o reino, viva o propósito e desfrute o seu chamado. Comprometa-se com o reino, viva seu propósito e desfrute o seu chamado. Gênesis 14, a leitura e a palavra-chave é anunciar. Ai, amigas. Ai, tem hora que eu tenho vontade de chorar. Quando eu começo a ser sugada assim, logo cedo, sabe? Quando eu não consigo ter tempo nem pra fazer o meu devocional assim, com calma, já tem nervoso. Filho, chega, você já mamou. Vai lá brincar com seus irmãos. Pede pra eles colocarem o Bluey pra vocês. Pede. Não vai ter jeito. Vou fazer bem rapidinho. Uma vez eu disse aqui que nós éramos... Eu escutei isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça e que eu vou levar pra vida. É que nós não somos abençoados porque nós devemos ficar com a bênção e nós somos os mais especiais. Não, nós somos abençoados para abençoar. A bênção não pode parar na gente. Quando Deus nos abençoa, a nossa missão é abençoar outras pessoas através da nossa bênção. Como isso? Anunciando as coisas que o Senhor fez nas nossas vidas. Isso também é anunciar o reino. Quando a gente dá testemunho, quando a gente vive o testemunho, quando a gente diz o quanto o Senhor é bom nas nossas vidas, o quanto o Senhor realizou nas nossas vidas. Independente se a gente diz de forma verbal, se a gente oraliza isso, ou se a gente
mostra através da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas ações, o como o Senhor nos transformou e cuida das nossas vidas, nós estamos automaticamente tocando a vida de alguém. Eu creio que ninguém deve chegar até a gente e não ser transformados. Todas as pessoas podem ser e devem ser transformadas pelo amor de Jesus quando nós temos esse amor em nós, quando nós temos as bênçãos do Senhor sobre nós. A graça do Senhor está sobre nós. Nós temos que propagá-la. Existem muitas pessoas carentes de ouvir sobre Jesus. Um dos motivos de eu começar a fazer o devocional aqui, dividir o meu devocional com vocês, porque lá atrás eu também tinha dificuldade. Lá atrás, quando eu digo, é 6 meses atrás, tá? Menos, talvez. Não, 6 meses. 6 meses atrás eu também não sabia como fazer devocional. Eu também não fazia devocional. E eu encontrei por acaso um moço aqui no Instagram, um jovem, com uma linguagem mais informal, menos formal, né? Mais coloquial, que fala como a nossa, e que me fez entender muito da Bíblia. E me fez querer fazer o devocional. E foi ele que disse isso. A bênção não pode parar em você. Você é canal de bênção. Uma vez que Deus está abençoando sua vida, você precisa propagar isso, porque dessa forma você leva o evangelho do reino. Então, um dos motivos de eu fazer o meu devocional aqui todas as manhãs, talvez o principal é que o Senhor me mandou fazer e Deus manda, a gente obedece. É que eu senti o desejo de que as pessoas que, como eu, também não sabiam fazer esse devocional, não se sentiam instigadas a dedicar o primeiro momento ou algum momento do dia para o Senhor, fizessem isso. E eu ia fazer o devocional aqui, eu fiz o primeiro devocional e postei o primeiro devocional. Uma Miglis, que inclusive é minha cliente muito querida, me mandou uma mensagem dizendo que foi uma confirmação do Senhor para minha vida. Nossa, eu tava querendo muito falar com você, eu tava muito incomodada para falar alguma coisa com você, mas eu não sabia o que era, mas eu sentia que eu queria falar com você e tava acordando de madrugada pensando em você, pensando que eu queria falar alguma coisa com você e eu não sabia o que era. E aí hoje você fez o devocional e eu falei assim, era isso que eu queria que ela me mostrasse, que ela me ensinasse como ela faz o devocional dela, porque eu queria fazer também, mas eu não sei por onde começar. E até pouquíssimo tempo atrás, eu era essa pessoa que também não sabia como fazer e não sabia por onde começar e também não tinha forças para continuar. E aí eu comecei a acompanhar o devocional desse moço aqui. E foi o que me fez querer compartilhar o meu devocional com vocês. É a minha forma de propagar o reino. Mas todas nós que tivemos um encontro com Jesus, que conhecemos o Senhor, nós podemos propagar o reino. Na nossa maneira, na nossa forma de influenciar, no nosso grupo. Você não precisa fazer isso no Instagram, como eu faço. Eu faço porque eu tenho facilidade com isso, porque eu gosto. Porque eu tenho, sim, amizades que são virtuais, pessoas que me acompanham por aqui, amigos próximos, inclusive, muito próximos, que a gente não consegue se falar sempre por causa da correria, mas que me acompanha aqui, sabe de mim um pouco, né, aquela fração que eu mostro aqui através do Instagram. Então, por que não influenciar outras pessoas? Por que não propagar o reino aqui, já que eu tenho facilidade com essa ferramenta? Você não precisa fazer isso, mas você pode propagar o reino no seu trabalho. Você pode dar um testemunho para uma amiga, numa conversa. Percebam que Jesus, ele tem que estar o tempo todo com vocês. E é louco falar isso, né? Mas quando o Senhor permeia a nossa vida, quando Ele é o centro da nossa vida, é muito natural que em qualquer conversa que a gente comece, qualquer coisa que a gente fale, Ele se torne personagem principal nela. Nesses últimos dias com a minha amiga, com a Jana, nesses 3 dias inteiros, na verdade, a gente teve muitas conversas, porque a gente gosta de falar assuntos mais densos e a gente fala muito sobre religião e nós não temos opiniões iguais sobre tudo. Na verdade, as nossas opiniões, elas divergem sobre muita coisa. Jana entende muito mais sobre algumas coisas, ela é muito mais profunda em algumas coisas do que eu e ela me ensina muito, aprendo muito com ela, mas em todas as conversas que a gente teve, sempre Jesus foi citado de alguma forma. E quando ele não foi citado claramente, era algum testemunho sobre algo que aconteceu na nossa vida. Tanto a minha vida quanto a vida dela são
testemunhos do amor de Deus. Por mais que a gente não fale, por mais que a gente talvez não diga, por mais que a gente não saiba, ou que a gente até relute, a vida que a gente tem, a família que a gente construiu, o que nós somos hoje é fruto do amor do Senhor. E por que não propagar as boas novas? Por que não falar desse amor que nos constrange, nos abraça, nos acolhe, para que outras pessoas sintam desse amor também? Anunciem o reino. O reino do Senhor está muito próximo. Esse mundo não é do Senhor, esse mundo que a gente vive. Mas a vinda, a volta de Jesus está muito próxima. E a gente precisa anunciar. Porque todos precisam saber. Até que o Senhor venha, o Senhor volte, todos terão escutado sobre ele. E nós precisamos ser porta-vozes do reino dele. A gente não veio simplesmente para existir. A gente veio com um chamado. Lembra? Nós não fomos criados para depois ter um propósito. Não, nós tivemos primeiro um propósito que nasceu no coração de Deus e por isso nós somos criados para cumprir o propósito dele, o chamado que ele tem para nós, de anunciar as boas novas, cada uma do seu jeito. Que Deus abençoe nossa sexta, nosso final de semana. Amo a vida de vocês. Migli, sextou.